Muitos traders acham que só se ganha dinheiro acertando a direção. Mas e se eu te disser que os profissionais não lucram assim? Pois é, meu caro, não importa se sobe ou se cai, o que importa para o profissional é que vai andar. E é aí que entra essa estratégia que pouca gente conhece, mas que pode mudar completamente o seu jogo. A compra de volatilidade com opções. Porque toda vez que a volatilidade ela mexe, o trader de opções pode se beneficiar disso. E eu vou falar tudo sobre a compra de volatilidade nesse vídeo, como você conseguir montar a estratégia, estudos de caso, tudo bem completo do jeito que eu entrego aqui no meu canal do YouTube. Então, bora, sem mais delongas, até o final do vídeo. Fala, meu amigo, tudo bem? Aqui é o Felipe Figueira, fundador do nosso Clube Trader Raiz. Você tem um sistema completo, nós temos método validado e também nosso suporte exclusivo lá no nosso Clube Trader Raiz. O link está aqui embaixo. Com certeza você já passou por isso. Você viu uma ação, se encantou por ela, falou, eu vou comprar essa ação, né, que eu estou no desejo aí de que ela vai começar a subir e eu quero surfar essa alta dela. Só que ao invés dela subir, a ação cai. Aí você fala, não, peraí, então eu vou entrar nessa ação agora aqui na venda, né? Vou entrar na venda e aí eu vou ganhar dinheiro nessa ação. Aí a ação, ela sobe. Então você fica naquela confusão. Caramba, será que eu não consigo acertar a direção aqui dessa ação nunca? Então esse é o jogo mais difícil do mercado financeiro, que é você tentar acertar a direção em que as ações vão. Só que, meu amigo, uma boa notícia é que você não precisa fazer isso. Uma boa forma de você ver como operar profissionalmente é ver como é que os grandes players fazem. Os grandes players, eles não jogam esse jogo de ter que acertar se Petrobras vai subir ou vai cair. Eles ganham independente do que acontecer com a ação da Petrobras. Daqui a pouco eu vou te mostrar como é que é muito mais simples você conseguir prever para onde vai a volatilidade do que o preço da ação que você está de olho. Então os grandes players, eles jogam um outro jogo. Eles se beneficiam de estratégias de volatilidade, arbitragem. Eles fazem a jogada deles de corretora, né? Eles fazem o market maker ali dos livros de oferta. Então, eles nunca trabalham necessariamente direcionais. Eles trabalham com tempo a favor deles e utilizando algoritmos inteligentes. Vou compartilhar com você uma dessas estratégias. E essa estratégia ela é justamente o straddle comprado. Vou te ensinar como comprar volatilidade. Você conseguir lucrar se a ação subir muito ou cair muito, você consegue se beneficiar. E vamos ser razoável, muitas vezes você não sabe para onde a ação vai, mas você tem um sentimento de que ela vai explodir, de vai acontecer algum momento de mercado, algo está colocando a ação em voga e você pensa, pô, essa ação ela tem tudo para subir ou cair 10%. Essa que é a compra de volatilidade que você vai aprender aqui. E também ao longo desse vídeo eu vou falar quando faz sentido montar a compra de volatilidade e quando não faz sentido. Não é uma estratégia que você ganha independente do que acontecer. Muita atenção, tem riscos, opções têm risco. Mas entrando na hora correta, com a volatilidade baixa, num ativo que tem, né, grande chance, tecnicamente falando, de explodir, você aumenta o seu leque de possibilidades. Mas antes de a gente falar de compra de volatilidade, o que é volatilidade? Que diabo é volatilidade, Felipão? Volatilidade pode ser daqui para frente ou daqui para trás. Como é que Petrobras andou se comportando no último mês? Essa volatilidade histórica, né? Daqui para trás. Agora, daqui para frente são as opções, beleza? As opções é que mostram para gente se tem movimento esperado ou não tem, tá? Então não tem outro derivativo que vai te mostrar isso. Por isso que as opções são muito importantes. Por isso os grandes players sempre olham as opções. A volatilidade implícita, ela é a volatilidade esperada. É o quanto que o mercado imagina que a ação vai mexer, geralmente no horizonte de 30 dias, né? Que é o padrão, né? Mas é claro que você tem a volatilidade para um mês, 2 meses, um ano, uma semana, tá? Mas o padrão é você ter a volatilidade para um mês. Então, Petrobras vai para quanto? De máximo e de mínimo. Quanto que ela pode mexer? Entendeu? É isso. Volatilidade implícita é isso. As opções nos dão essa informação. E aqui no Profit você consegue ver isso aí também, tá? No Profit Pro, ferramenta de operação. Não é boa de análise, mas é boa para você operar seus trades, né, de opções. Aqui você consegue estar vendo o expected move que a gente fala. Aqui mostra a volatilidade implícita. Meu editor vai dar uma ampliada aqui, tá bom? Mas você tem VI, por exemplo, esse contrato, né?
Maio aqui, mensal, 15 do 5. O quanto que ele está de volatilidade aqui? Aparece, ó. Volatilidade implícita de 29,86% para todo esse vencimento aí de ENGIE, no caso, EG3, né? E tá com expected move de 2,92. Então, opa, pera lá. Então o mercado tá achando o seguinte, ó. Para ENGIE, né? O mercado tá imaginando que ela pode subir, ó, 37,69 mais 2,92. 40,61. É isso que eles estão imaginando que ela pode fazer, tá bom? Botar mais ou menos ali no valor, né? E para baixo, 37,69 menos 2,92. Então você vai ter, ó, 34,77. Então você vai ter, ó, grosso modo, o mercado está pensando o seguinte, ó, até o dia 15 do 5, né? Aqui, depende de quando você estiver vendo esse vídeo, o importante é que é mais ou menos um mês de duração. Eu estou imaginando aqui que a Engie vai ficar dentro dessas duas retas ali, tá bom? Aqui dentro. Se a Engie mexe muito, então você, pô, tá comprando a volatilidade, já que você quer que ela mexa muito, tá bom? Às vezes o mercado não está sabendo de algum problema que pode acontecer, ou vai soltar um balanço, ou vai ter algum plano de mercado, ou a ação pode ser que continue subindo cada vez mais. Então, pode ser que 40,69 seja pouco, pode ser que ela continue ampliando seus ganhos. Então, o raciocínio é esse: a volatilidade implícita ela nos dá o expected move, que é o movimento esperado da ação. E é aqui que muita gente erra. Quando o iniciante pensa, pô, essa ação vai subir, vai continuar subindo, o profissional ele pensa assim: essa ação ela vai andar muito. Isso muda tudo, entendeu? É sutil, mas muda tudo. Porque o iniciante ele vai estar apostando no que está evidente, né? Com todo respeito, todos fomos iniciantes em algum momento. Ele vai estar apostando no que está claro para ele. Então, se está subindo, vai imaginar que vai continuar subindo. Se está caindo, vai imaginar que vai estar caindo. Então, acaba que ele não está no timing certo. Mas não é bem isso que eu estou falando. O que eu estou falando é o seguinte: o profissional ele não vai querer apostar num lado só. Você está entendendo? Ele vai querer apostar na explosão do movimento. Ele vai pensar, poxa, essa volatilidade está baixa, o mercado não está precificando ou um problema ou um benefício muito grande que pode acontecer, então eu vou entrar na compra de volta. Você está entendendo? Então é uma estratégia que não é direcional. Esse aqui é o ponto. Você está comprando a vol, você não está comprando o ativo. Fez sentido? Essa que é a beleza do mercado de opções. Você não depende necessariamente só do preço. Vem muito pessoal, começa a operar opções de mini índice, mini dólar, tem que acertar a direção, né? Até ações, se você compra ação ruim, não olhou o fundamento, não olhou o gráfico, você pode tomar na tarraqueta, né? Já em opções, você tem outras dimensões, que é o tempo, é a tal da volatilidade, é a direção, é a taxa de juros. Então, tem esses componentes que, cara, o trader tradicional só quer acertar a direção, ele não está atento nisso. E tem momentos, né, crises, tem guerras, tem momentos em que mexe-se muito a volatilidade global, não só do Brasil, e que pode se beneficiar o trader de opções desses movimentos, né? Quando o mercado fica louco e o caos se instaura, então o trader de opções comprador de vol pode se dar muito bem. Por exemplo, essa notícia que o Trump falou, não, eu vou fechar o Estreito de Hormuz, né? E aí mexeu muito o Brent, o barril do petróleo mexeu pra caramba, e a volatilidade das empresas de petróleo, por exemplo aí Petrobras, que está na tela, ela mexeu demais. Então ela teve movimentos muito explosivos, foi positivo. Poderia ter sido para baixo, poderia ter sido um exagero, e aí com essa notícia, e está acontecendo realmente movimentos muito fortes, muito erráticos. Compradores de volatilidade estão ganhando dinheiro. Então esse vai e vem acaba sendo benéfico para quem consegue fazer essas compras de volatilidade, né? No nosso grupo a gente fica muito antenado no que está acontecendo, nas notícias, na vol, nos ativos, né? Mas lembrando que opções têm risco, daqui a pouquinho eu vou falar, por exemplo, a compra de straddle, quando a ação fica parada, você tem muita chance de perder dinheiro. E acaba tendo que botar um stop loss para você sair antes, para você não ter um prejuízo grande. Agora, tendo movimento para cima ou para baixo, você fica de certa forma protegido. Mas, Filipão, como monto esse tal desse straddle? Como é que eu consigo estar fazendo isso? O straddle é super simples de montar. Eu acho que qualquer iniciante em opções consegue estar montando. Se você for um pouco mais avançado em opções, você consegue montar um Rachel, né? Ao invés de você ganhar das duas pontas, você consegue sacrificar uma ponta e entrar como se fosse 0 a 0 na operação. Mas do jeito que eu vou ensinar aqui é o mais simples que o iniciante consegue estar montando, beleza? Você comprar uma call
e comprar uma put no mesmo strike. Então, se a Engie, que eu estava dando exemplo lá, 37,69, tá bom? Comprar uma call ali próximo, mais próximo possível daquele valor e comprar uma put também muito próximo daquele valor. Isso vai fazer você ficar direcional na volatilidade de Engie, em que se ela mexer para cima ou para baixo, você consegue se beneficiar cada dia que passa, mexendo, pode continuar subindo, pode derreter tudo, e aí você tem um ganho exponencial com a put, que vai estar sendo neutralizada pela call. O importante é o seguinte: comprar duas opções na linha do dinheiro te coloca para onde for ali, você consegue, só que não é tão explosivo quanto você comprar uma opção só, né? Porque uma vai estar neutralizando a outra. Por isso que é importante. É uma estratégia um pouco mais amaciada. Ela não é aquela coisa tão explosiva quanto a compra seco. Aqui no clube eu vou simular aqui, né, com o mercado aberto, como fazer essa compra de volatilidade, né? Você consegue vir aqui, por exemplo, no simulador de estratégias, tá bom? Vou colocar, por exemplo, em G3, igual a gente falou, lembrando que tudo que eu falo aqui no meu canal é meramente educacional. Eu não estou compartilhando nada de análise, é só para você aprender a estratégia. Eu vou te dar estudo de caso, é claro. Por exemplo, aqui em G3, fazendo uma nova simulação para o ativo, a gente vai estar fazendo, por exemplo, simuladamente aqui, 1.000 compras de call, beleza? E 1.000 compras de put, tá bom? Agora a Engie está 37,68, beleza? Então eu vou colocar o vencimento para um mês. Lembre-se, sempre o vencimento mensal, que tem mais liquidez, tá bom? Sempre a terceira sexta-feira do mês. Se está começando agora, vencimento para um mês, toda opção tem um vencimento, você consegue ficar um pouco mais sossegado, né? Então, botando para 15 do 5 aqui, tanto na call quanto na put. Então, comprar 1.000 calls, comprar 1.000 puts, e aí você vai estar exatamente ali com o straddle comprado. Então, aqui a gente consegue estar simulando a estratégia. Então, essa é a curva de payoff aqui do nosso straddle comprado, né? Você consegue estar botando um pouquinho mais de longe para você entender. Então, esse é o straddle comprado, ok? Então, é aqui que a gente vai dar uma olhada mais detalhada. Claro, você consegue estar vendo o código aqui, né? Quando você for montar, no ativo que você for montar, é importante que você use uma plataforma de disparo de operações. O clube é apenas para análise, ok? Então você consegue estar vendo que conforme a sua estrutura, o ativo for subindo, olha como é que você vai ganhando dinheiro, né? Então se a Engie, ela subir nos próximos dias aí, ela já subir para R$ 40, o que não tem nada demais. Vamos botar a Engie aqui, ó, R$ 40. Se ela vier para cá, fizer esse movimentinho aqui, você já tem um lucro ali considerável, né? Você já consegue R$ 900 num investimento ali que é relativamente baixo. Se você colocar 1.000 calls a 1.470 e 1.000 puts a 980, né? Então você vai estar aí investindo pouco, né? 1,47 mais 0,98. Você multiplicar isso aí por 1.000, você vai estar investindo, por exemplo, nesse caso, R$ 2.400 e tendo possibilidade de ganhar 1.000, né? Caso a Engie dê uma alta relevante aí nos próximos dias, né? Agora, algo que você precisa saber, além do caso também da alta, na baixa também. Então, se a Engie cai, é aí que você pode se beneficiar ainda mais, porque quando cai, a volatilidade dispara. Por exemplo, se a volatilidade implícita vai subindo, olha como é que a sua curva, essa curva laranja, que é o quanto você ganha na operação, né? Ela vai estar subindo também. Então, por isso que é compra de vol. Olha só, a vol vai subindo, você vai tendo lucratividade. Agora, vamos para o lado contrário, né? Então, para os dois lados, você consegue estar se beneficiando, e quanto mais longo for o movimento, você ganha com delta e ganha com a vol também, né? Então, esse é o caso, né, da volatilidade sendo mexida, o quanto você consegue estar ganhando. Agora, o grande problema do straddle principal é a passagem do tempo. Você está comprado em duas opções, são dois tetas negativos, né? Então, a passagem do tempo é negativo para você. Olha como é que a nossa curvinha laranja, amarela, sei lá que cor é essa, ela vai descendo, tá bom? Conforme ela for descendo, pior para você. Aí você começa a tomar um prejuízo, aquele lucro que você levaria, né, no movimento forte, você começa com o passar do tempo, aqui passando, por exemplo, 11 dias úteis, passou 2 semanas, não mexeu, você, né, começa a tomar um prejuízo considerável. Então, você quer movimento, seja para alta, seja para baixa, quando você começa a ter uma lateralidade, ou o ativo subiu um pouquinho, aí voltou para o strike que você montou o straddle, isso é muito danoso para a posição. Importante trabalhar com stop loss para você se defender disso, entendeu? O máximo stop que você pode tomar é o que você pagou para montar, mas você não vai querer tomar
esse stop todo aqui, né? Então é importante você colocar que seja 50% desse valor você sair fora, tá bom? Para você não ser pego aí de calça arreada numa posição que vai perdendo o teto ao longo do tempo, né? E vai dando aquela amaciada. Então, é importante colocar o stop loss, é uma estratégia excelente para você ganhar para que lado for, mas é importante ter essa consciência na montagem. Então, o straddle não é sobre você estar certo, é sobre acertar a explosão. Igual eu te mostrei, o aumento de volatilidade é muito benéfico para essa posição, mas a passagem do tempo, ela não é. O melhor momento para se comprar um straddle, na minha opinião, é antes de uma explosão. É quando ainda tem silêncio, é quando não se fala muito sobre um ativo e ele tá, né, meio underdog ali. O pessoal não tá olhando muito agora, mas ele tem algo a acontecer nele e aí você compra o straddle e o ativo ou sobe, cai, mexe muito. Dá para fazer muito dinheiro com o straddle nessa situação. Antes da tempestade, depois que a tempestade aconteceu, a vol implícita já disparou. E aí não compensa você armar o straddle quando a volatilidade implícita está elevada. E a ferramenta de análise aqui do trader raiz, você consegue estar filtrando aqui por volatilidade, né? Pelo famoso Ivy Rank. Se a volatilidade está baixa, né? Você consegue ter candidatos aqui interessantes para você armar straddle comprado nesses ativos aqui agora, né? Lembrando que você pode estar usando o critério que você quiser. Esse é um critério que eu gosto. Olhar a volatilidade baixa, né? Por exemplo, Vale. Pô, será que a volatilidade de Vale está baixa? Será que não compensa montar uma compra de vol? Pode ser que, né, tenha um super ciclo aí de minério, entendeu? Aí você consegue ver outros ativos aqui também, né? Consegue encontrar Engie. Será que a Engie que a gente falou tá barata? Ah, não tá tanto, né? Será que tem outros ativos? Então aqui você consegue estar olhando potenciais candidatos aparecem no clube para você fazer montagem de straddle com mais segurança e antecipando explosões de movimento. Percebeu como é que o jogo muda, né? O straddle não é uma estratégia perfeita, como nenhuma estratégia é. Não existe bala de prata. Existe a estratégia adequada para o contexto correto. Quando você entende isso, que a oportunidade ela tem que partir do mercado para que você se antecipe e ganhe dinheiro, o jogo muda. Você para de ficar caçando oportunidade igual um maluco, você cria uma lista, você acompanha, claro, você ativamente tem que tomar atitude para estar operando, tem que ter disciplina, mas ao mesmo tempo não é aquela forçação de barra de querer montar straddle em todos os ativos. Moderação, dentro do seu gerenciamento de risco, faz a coisa devagar, entendendo como é que o ativo realmente se mexe. Então, quando você começa a enxergar volatilidade e não movimento, então você realmente sobe um nível no seu trading, seja ele qual for, seja você investidor de longo prazo, seja você trader de opções. Você começa a entender que, pô, o mercado está precificando um movimento muito forte. Posso me beneficiar, ao contrário, às vezes vendendo um straddle? Sim, é possível, eu ensino aqui no meu canal. Mas essa estratégia que eu ensinei, a compra de straddle, ela é muito boa para você antecipar uma explosão e ganhar de forma convexa para alta ou para baixa. Lembrando que o risco é se o ativo ficar parado no valor que ele está ou próximo daquele valor, não andar muito risco do straddle tá ali. É a melhor estratégia para você surfar o caos, né? O caos é o quê? Você não sabe se sobe, se cai, então você acaba se beneficiando na compra de volatilidade desse tipo de ativo. E aí, você vai querer continuar adivinhando se vai subir ou vai cair, ou você quer operar de forma profissional, entendendo as estratégias por trás? Essas estratégias e estratégias mais elaboradas com opções. Hoje em dia a liquidez da bolsa está excelente. Então, se você quiser aprender mais sobre opções, fica meu convite para você conhecer um pouco mais sobre o nosso clube, né? Do Trader Raiz. Você tem esse sistema que eu te mostrei, você vai ter acesso à nossa comunidade com mais de 2.000 traders raiz, além do meu acompanhamento, curso completo. Dá uma olhada aqui embaixo, dá uma olhada no clube ali, vê lá no site o que tem, vê se faz sentido para você, né? E qualquer coisa, entre em contato com a nossa equipe para tirar alguma dúvida, ok? Aqui foi o Felipe Figueira, um grande abraço, bons estudos para você em opções. Valeu!